Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Como veio a existir? Um Curso em Milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem com uma meta em comum. Seus nomes eram Ellen Schumann e William Tedford, professores de psicologia médica da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles não importa, exceto que a história mostra que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nestes termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento, inesperadamente, anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam, e concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que, como o curso enfatiza uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para os seus propósitos, suprindo-a com o seu poder. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham até mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado, naquela altura eu me surpreendi muito quando escrevi: Esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu, e muita da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele, então, datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e, finalmente, o manual dos professores. Apenas algumas modificações de menos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao nível prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia.
declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Achará difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa, meramente te é pedido que aplique as ideias assim como é dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para você e te mostrará que são verdadeiras. Lembre-se apenas disto. Não precisa acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisa nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas pode resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá sua eficácia, mas não te permita fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, gente, eu posso dizer por experiência própria que eu já finalizei 3 anos desse curso, fazendo as lições diariamente, juntamente com a leitura do livro-texto, e eu posso afirmar que as lições, por mais que pareçam sem significado num primeiro momento, depois elas ganham um sentido extremamente profundo, na medida em que a gente vai ampliando o nosso entendimento através desse curso em milagres. E continua aqui, ó. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisaremos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente, e quando virá ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. O que diz um curso em milagres? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou e só o que ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação e não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sob a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável no seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. Então, o livro vai trazer para a gente esse contraste que ocorre dentro da mente de cada um de nós, essa dualidade entre aquilo que a gente pensa que é e aquilo que a gente realmente é. No domínio do conhecimento,
nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. E é por isso que a gente vive na vida se defendendo de tudo e de todos, né, gente? Olha que profundo agora. Quando foi aprisionado no mundo da percepção, foi também aprisionado em um sonho. Você não pode escapar sem ajuda, porque tudo o que os seus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é nos ajudar a escapar do mundo de sonhos, nos ensinando a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros, que são as ilusões, né, que a gente foi criando ao longo da vida, agregando crenças, uma série de equívocos que a gente acredita serem verdades. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso tem sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como a vemos. Olha como é profundo isso. A projeção faz a percepção. Aquilo que a gente projeta para fora vem permeado de inúmeras crenças, limitações, medos, objeções, mágoas, culpas, julgamentos que a gente tem internamente. E essa projeção que a gente está projetando fora, ou seja, no outro, nas situações e na vida, é o que vai fazer a percepção. A percepção é aquilo que a gente vê acontecendo no mundo. Olha quanto isso é profundo. Nós fazemos com que esse mundo seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. Então, ele fala que não é aprender a perdoar porque a gente quer ser bonzinho ou caridoso, é porque a gente está enxergando ilusões fora. A gente está projetando todas as nossas dores, as nossas limitações externamente. E para quê? Para que a gente veja isso fora, aprenda a reconhecer que isso também está na gente, para que a gente possa se curar e aprender a amar mais, né? Aprender a liberar aquilo que não serve mais.
O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Então, essa busca incessante daquilo que nos falta, que é o princípio da escassez, é essa ilusão da percepção que a gente cria. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só no nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível, e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu, aqui pequeno eu, a gente vai entender mais para frente que é o ego. É uma força, é uma voz que existe dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso ser. E é ele que tenta nos impedir de evoluir. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada disso. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer se unir a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se forem dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando o outro. E cada um vem a ser mais do que um convite ao Espírito Santo e a lembrança de Deus. Então, é através dos relacionamentos especiais, e esses especiais não quer dizer que são amorosos. É relacionamentos de raiva, relacionamentos de pessoas que eu não quero nem ver perto de mim, relacionamentos, inclusive, de pessoas que eu me apego, é de tudo aquilo que eu me apego e rejeito também. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, o corpo é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. Então, gente, é uma escolha se o nosso corpo vai ser usado pelo ego ou pelo Espírito Santo. Pelo ego, a gente vai estar em constante sofrimento.
E pelo Espírito Santo, a gente vai acordar desse mundo de ilusões que a nossa própria mente cria. E acordando, a gente se liberta do sofrimento. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de libertação e esperança, ou seja, as mensagens do Espírito Santo, né? Ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo, em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades dos nossos irmãos passam a ser as nossas necessidades, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso caminho. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. Por quê, gente? Porque nós somos seres espirituais e somos extremamente perfeitos e amorosos. Então, em espírito, no céu, no caso aqui na plenitude, nós não precisamos do perdão, ele só é necessário no plano da terra aqui, na nossa distorção ainda daquilo que a gente realmente é, desse entendimento maior, né? No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. Por quê? Porque tudo aquilo que eu der, eu vou receber. Se eu der ódio, se eu der mágoa, se eu der julgamento, se eu der culpa, é isso também que vai retornar para mim, na forma de situações e pessoas. Então, se eu der o perdão, é isso também que eu vou receber. Da mesma forma que se eu der amor, atenção, respeito, justiça, é isso que vai retornar para mim. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Ou seja, esquecemos quem somos. Estamos aqui manifestados na multiplicidade e pensamos ser realmente separados uns dos outros. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia poderemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertaremos.
Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Então, gente, isso é um breve resumo do início do que esse livro vai trazer para a gente. E eu espero, sinceramente, que seja extremamente transformador para cada um de vocês. Fim da leitura.